criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E num esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé. Pastor Joaquim Gonçalves nos traz fé para vencer. É hora de êxodo, é hora da chamada para a terra prometida. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Achei a paz, irmã Berenice cantando em momentos no tabernáculo da fé. Amor me
Cristo, Deus e Senhor, por sua graça vou ao céu cantar-lhe então meu louvor, ao céu então quando subir o Salvador eu verei. Também, irmãos, em meu Jesus, o Deus que servi e amei. Também, irmãos, em meu Jesus, o Deus que servi e amei. É hora de êxodo. É hora da chamada para a terra prometida. Os pentecostais fizeram a taça da ira de Deus transbordar. Com isso, tem esgotado o limite da longanimidade. O mundo jaz no maligno com a grande sentença do engano. O mundo diz: me engane que eu gosto. As mulheres gostam de ser enganadas. Dizem que não, mas na verdade sobrevivem do engano. Os homens enganam e são enganados. Com isso, a Bíblia tem se cumprido. A longanimidade tem se estendido exclusivamente à noiva de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não estou dizendo que isso se refere à minha igreja, ou à igreja de quem quer que seja. Se refere aos eleitos, a noiva do Senhor Jesus Cristo. É composta de membros eleitos, predestinados, cujos nomes estão no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Esse não é um pensamento nosso. Isso é assim diz o Senhor através das Escrituras. Leva-se muito prejuízo ao abraçarem o que é terreno, ao que transgride a palavra de Deus. Normalmente, todo pecado é prazeroso, mas o prazer passa e as consequências ficam. Acã, quem conhece as Escrituras no livro de Josué, vai entender melhor o que vamos afirmar. Acã tomou do despojo uma capa babilônica, dinheiro, moedas e uma cunha de ouro. Aquilo neutralizou a sua fé, transgrediu seus princípios, como também ao de Israel, ao de Josué. Consequência, 23.000 soldados morreram num só dia por causa daquela atitude de Acã. O profeta de Deus, na mensagem ao terceiro Êxodo, nos dá suporte para o que estamos falando,
E ele afirma: Acã pensou que ele podia tomar aquela cunha de ouro, aqueles objetos, e viver decentemente com o resto do mundo, como o resto dos homens, sem nada de consequência. Ele estava exibindo traje babilônico. Agora o profeta diz: existem muitos Acãs nos arraiais de hoje, exibindo trajes babilônicos, amando a moeda e a divisão em caráter próprio, em benefício próprio. Mas acontece que a coisa está amaldiçoada. Não importa o quanto de água benta se jogue neste mundo. Cada vez que este mundo é abençoado, uma nação é abençoada por um homem que viaja por aí abençoando as nações, mais maldição cai sobre aquela nação, sobre aquelas nações. A coisa está toda amaldiçoada e será continuamente amaldiçoada até que culminará com o grande incêndio, o grande fogo, como aconteceu com Sodoma. Jesus afirmou, como foi nos dias de Sodoma. Os dias de Sodoma não se refere somente à pecaminosidade, o sodomismo, mas se refere também ao fogo que ela sofreu. Então, como foi nos dias de Sodoma, como foi nos dias de Noé, isso tem acontecido agora, esse dilúvio de espíritos. Os 200 milhões de demônios foram soltos, estavam presos no rio Eufrates. E a terra está envolvida numa atmosfera de pecado. As ondas estão todas contaminadas, amaldiçoadas. Satanás faz uso de todas as leis que Deus criou. Nesse instante, os canais de televisão estão mandando para o mundo todo somente resultados e consequências do pecado. Crimes, sequestros, acidentes, assassinatos e assim por diante. É a consequência da maldição que está sobre a terra, ainda compreendendo um juízo temporário. Porque resta aquele grande dia de juízo. Ela foi amaldiçoada desde que estabeleceu-se o concílio niceiano. E a grande meretriz endossou aquilo, encabeçou aquilo, e ela é a mãe de todas as prostitutas e o cabo de todas as maldições que caem sobre a terra. Desde então ela tem sido amaldiçoada. Deus tem deixado a iniquidade se acumular até o tempo dos amorreus ser completado. A essas alturas ele está se referindo ao episódio da terra de Canaã, que foi desocupada pelo poder de Deus através de Josué, Calebe e seus soldados. Ele chama a atenção que qualquer compreensão espiritual, qualquer um que tenha compreensão espiritual, recorda que isto se trata de um fundo
uma sombra. Isto ali, em Canaã, na terra prometida, se trata dos momentos, dos dias em que estamos vivendo. Você pode ver que a iniquidade desta nação, ele estava falando nos Estados Unidos, como americano que era, falando da sua própria nação, do seu próprio país. Ele diz: você pode ver que a iniquidade desta nação está acumulada. Estados Unidos da América do Norte. Ela se organizou, e se organizou, e organizou, e organizou, e levantou grandes talentos. Milhões e bilhões de dólares. E assim por diante. A iniquidade acumulou-se de tal forma que ela é uma nação representada por uma mulher. Ele afirma: a nossa moeda tem uma mulher. A estátua da liberdade é uma mulher. E por que ela fala de liberdade, aquela estátua, sendo uma mulher? Então ele diz que alguém poderia dizer: espera aí, irmão Branham, você não é americano? Como você fala isso de sua nação? Ele diz: sim, eu estou falando porque Deus está falando. É uma nação da mulher. Isso tem se espalhado e batizado a todo o restante do mundo. Ela está envolvida na capa babilônica, na moeda, no dinheiro, na cunha da separação de Deus. Então, sendo assim, Elias era um israelita, mas ele chamou a maldição sobre Israel, porque acima de ser um cidadão israelita, ele era um cristão de então. Ele era dos céus, prova tanto que ele foi para os céus. Ele foi levado sem provar a morte. O restante dos profetas nunca deveria ter amaldiçoado aquela nação sob a qual eles eram israelitas. Então eles nunca teriam amaldiçoado. Mas eles somente expressaram, não seus próprios pensamentos, mas a palavra do Senhor. O assim diz o Senhor. Depende de onde você está extraindo a sua inspiração para viver, para moldar a sua vida, para incentivar os seus motivos, alimentar os seus motivos e as suas razões. Depende de como está chegando a esta palavra. Depende da maneira que você possa pensar que pode chegar aos céus. Acã entendeu que ele podia continuar sendo israelita e lutando por Israel, pelejando por Israel. Ele entendeu assim. Mas Deus não deixou se levar por aquilo. Josué, que era um tipo do Espírito Santo, com Caleb, representa aqueles que ficam com Josué, que têm o Espírito Santo, não deixaram a coisa por menos. E levou juízo sobre a casa de Acã, extirpou aquele opróbrio de Israel, porquanto eles não podiam ter viajado tanto tempo, depois de sofrerem 400 anos no Egito,
e sob a mão poderosa de um profeta, Moisés, saírem para aquela árdua jornada, com a contradição de Coré e os demais, enfrentarem tudo que enfrentaram, por fim enfrentarem e despedirem os amorreus daquela terra, e agora perder tudo por causa de um soldado. Jogar tudo por terra, se modernizar, vai aceitando tudo que vai chegando, que vai impondo. Aí você olha a sua casa e você acha que pode reinar no milênio dessa forma mesmo. Foi o que Acã pensou. Eu posso continuar lutando. Vou dar até meu sangue por Israel. Mas com essa capa babilônica, com essas moedas e com essa cunha. Não foi assim e não será assim. Ele diz aqui, é onde a podridão das mulheres começa, principia e onde termina, no fogo. A podridão começou no Éden por descrerem da palavra de Deus. E isso termina em fogo, em consequência, em separação total de Deus. E aí está onde isso se desenvolveu. Mulheres pregadoras, pastoras e tudo mais, e acham que isto pode chegar nos céus. Que isto pode ser feito. Elas estão dispostas a darem suas próprias vidas no ministério. A imundícia do mundo sai diretamente de Hollywood, a pior nação do mundo. Veja que declaração de um americano. A pior nação do mundo. Mais divórcio do que todo o restante do mundo reunido. Mais aborto do que todo o restante do mundo reunido. Mas ali dentro tem um remanescente que não aceitou a capa babilônica, que não se engraçou com as moedas, que não se engraçou com a cunha. E você é um deles. Em nome de Jesus Cristo, Deus te abençoe. Amém. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Irmão, que você anda triste, nos teus olhos vejo existe uma grande aflição. Tu tens chorado, muitas vezes perguntado: oh meu Deus, por que essa prova, por que só lamentações? Querido irmão, será que você esqueceu que você serve um Deus que fecha a boca dos leões, que abre o mar, derruba os muros também? A resposta que tu queres, peça a Deus que Ele dê. Deus tem vitória pra você, ó meu irmão, mas primeiro clama e chora, ora com seu coração. O Senhor jamais esquece as lágrimas de um filho seu, a se levantar do trono para ouvir um fiel. Se a resposta ainda não veio, ó, insista um pouco mais. Breve Deus ordena a bênção e a vitória o anjo traz. O Senhor
és querido, não vai te deixar jamais. Será que você esqueceu que você serve um Deus que fecha a boca dos leões, que abre o mar, derruba os muros também? A resposta que tu queres, peça a Deus que Ele dê. Deus tem vitória pra você, ó meu irmão, mas primeiro clama e chora, ora com seu coração. O Senhor jamais esquece as lágrimas de um filho seu, mas se levanta do trono para ouvir um fiel. Se a resposta ainda não veio, ore, insista um pouco mais. Breve Deus ordena a bênção e a vitória o anjo traz. O Senhor está contigo, por Ele tu és querido, não vai te deixar jamais. Deus tem vitória pra você, ó meu irmão, mas primeiro clama e chora, ora com seu coração. O Senhor jamais esquece as lágrimas de um filho seu, mas se levanta do trono para ouvir um fiel. Se a resposta ainda não veio, ora, insista um pouco mais. Breve Deus ordena a bênção e a vitória o anjo traz. O Senhor está contigo, por Ele tu és querido, não vai te deixar jamais.